Rádio República do Acre. Oi, seu menino, oi, dona menina. Estamos começando ao vivo através do republicadoacre.com, com os seus canais diversos na internet e pelo maior site de notícias de todo o Vale do Juruá, vozdonorte.com.br, Republicast. E hoje, dia de frio no Acre, segundo todas as previsões do Friale, nós ontem à noite passamos baixo para tomar banho. Muito baixo. Muito baixo. E eu estou conversando hoje com o professor Marcos Vinícius, foi secretário de Cultura do município de Rio Branco, historiador e polêmico. Eu me amarro isso aí. Gosta, né? O pessoal gosta. Esses jornalistas, eles gostam de ver sangue. Oh, né? meu Deus. Eles, não, diz um negócio aí que todo mundo fica com raiva. Eu não gosto disso. Não, Eu não gosto de botar ninguém para brigar. Né? O meu sonho é fazer as pazes de uns amigos nossos que saem no tapa ao vivo na televisão. Eita, ali é casca grossa, hein? Mas eu ainda vou realizar. Não, mas eu falo em polêmica assim, porque você é um historiador moderno no meio de um universo de acrianos, vamos dizer assim, que de várias gerações. Sim. Então você caiu no meio desses camaradas e num período histórico interessante também. Né? Muitos de nós dizemos que algumas pessoas tentarão apagar o passado do Acre, construir um novo passado a partir da perspectiva de algumas pessoas contemporâneas do teu trabalho como historiador, se é que isso é verdadeiro. Né? É verdade. É verdade? Nesses 30 anos você nasceu como historiador junto com esse período de Frente Popular de esquerda no governo? De uma certa maneira. Sim. Eu me situo porque eu já transitei lá pela academia também, Sim. antes de participar do governo. Você fala da Academia de Letras. Eu estou falando da academia da universidade. UFAC, Da universidade. Isso, da universidade. Eu me situaria num meio termo, não é bem no meio termo, mas num ponto de equilíbrio, sutil equilíbrio, no fio da navalha, entre aquela história canônica que a academia preza tanto, com suas conceituações teóricas, que aqui no Acre são mais palavras de ordem do que conceitos, conteúdo, do que teoria e metodologia da história, né, e é mais panfletária do que tudo, então uma desconstrução generalizada. Já vão me amar por estar falando isso. Sim, já entra assim. Ainda bem que o Jorge Calume e outros não estão aqui para se vingar. Mas, por outro lado, também muito ligado à memória acriana, afetiva. Não tem como você não ser contaminado por isso. Não tem. Em ambiente algum. Eu aprendi história do Acre, mergulho em falar isso, com figuras emblemáticas da sociedade acriana e da memória acriana, por exemplo. E voltando à história, são os testemunhos, né? São os testemunhos. A história oral, o cara contando o que ele Que viu. no Acre é muito forte, né? A história do caos, para mim, aprendi com eles, tem tanto valor quanto a história documentada um fóssil, na bibliografia. Então aprendi muita história com o senhor Aguinaldo Moreno, que era guiomarista do PSD, doente, um conservador nato, Cabo eleitoral do Fontinelli. E, ao mesmo tempo, com o seu Hélio Cury, comunista de carteirinha, que o Calume mandava prender toda vez que o presidente da época da ditadura militar vinha visitar o Acre. Mas vai prender por quê? Ninguém lembra mais, né? Que eu Hoje lamento em dia, profundamente que não se registrem, né, as histórias dessas pessoas. Né? Exatamente. O Hélio era um conselheirão. Não, o Hélio era nosso sócio no patrimônio histórico. Ele ia todo dia para o patrimônio histórico, passava a tarde lá com a gente. Querido por todos os lá também, né? Todos conservadores ou não, aí todo mundo gostava do Hélio Cury. Porque engraçado é a figura isso. que não tem um cachorro com o nome dele no Acre. Ou tem? Não, do Hélio Cury Ninguém botou o não. nome do Hélio em canto nenhum. Não. E o do Aguinaldo Moreno tinha uma escolinha rural, indo ali para o Quixadá. Parece que fizeram parecer para tirar o nome dele da escola. Mas pelo menos os filhos dele ainda estão aí, o sobrenome dele não morre, né? O Reinaldo Moreno. O Reinaldo, a família do Alício Santos, o pessoal todo dia ainda tem família. Não, figuras da melhor qualidade, Klemer. É exatamente isso que acho que é relevante. É que independe do campo político. O Acre é muito contaminado e você caiu pela política. dentro exatamente no momento em que se formava historiador.
Não, eu já tinha formado historiador há algum tempo, me formei em 88, e eu vim bater os costados no Acre a partir de 90. Mas você se formou lá no Rio? Eu me formei lá no Rio. E eu estava trabalhando com arqueologia. Eu vim para o Acre para trabalhar com arqueologia. Quando eu cheguei aqui, vim casado com uma aba já criana. do Alceu Hanse ou ainda é pré-Hanse? Muito antes de Alceu Hanse começar a falar aquelas coisas das quais ele não entende, né? Porque o negócio dele é fóssil, não é arqueologia. E aí eu vim casado com uma criana para trabalhar com arqueologia, porque ela era arqueóloga, eu também, a gente trabalhava junto, e aí decidimos, como um acordo, vir desenvolver esse trabalho no Acre. Ao chegar aqui, me deparei com uma história extraordinária da qual eu não sabia absolutamente nada. E ebulição, né? E ebulição. Apesar de que era finalzinho do governo do Romildo, e o Acre estava daquele jeito, meu amigo. Estava feio. O período do Romildo é interessante. E aí aquele negócio do sopão, das passarelas que ninguém usava, aí logo entrou o Orley, e aí todo o problema que teve no Orley também, de pagamento, falta de pagamento de funcionário, que aquela decadência toda que foi aquele período, e aí emendou o período da Frente Popular. E acaba a contribuição do Orley para a eleição da esquerda. Exatamente. Que é um negócio também que se fala muito, mas não há muitos registros, porque nesse período, por exemplo, do governo da esquerda, é um período de informações muito fechadas. E é onde eu acho que entra um pouco da polêmica. Assim, eles contrataram historiadores para apagar o resto e contar a nossa história daqui para frente. Não. Já te disseram isso alguma vez? Não, nunca me disseram, até porque, na verdade, a gente fez um processo muito interessante. Hoje eu classifico esse processo todo que eu participei, né, o tanto que eu pude contribuir com isso, como história pública, que é uma coisa que a universidade não faz. Sabe, o meu compromisso é com a sociedade acriana, não é com a academia, não é com os acadêmicos, não é com a história canônica. Ao mesmo tempo, também, eu não preciso seguir ipsis literis aquilo que está na tradição histórica acriana, que é uma história muito positivista, uma história de heróis, classicais. Primeira vez que me pediram... Um ufanismo que não se acaba. A primeira vez que me pediram um texto sobre Plácido Castro, eu fiz um texto desancando Cabra. Porque tinha enriquecido com a Revolução, mercenário, não tinha nada, quando corsário. terminou a Revolução, terminou rico, enfim, esse tipo de coisa. Rapaz, aí entreguei para a professora que tinha me pedido, até uma professora da universidade, ela falou, não vou publicar isso não. Eu falei, como assim? Não tem nada que seja... Ninguém maculará a história ela falou, dos nossos você heróis. ainda vai compreender, isso eu estava bem no início, né? Você ainda vai compreender como isso é caro para alguns acrianos e você vai ferir essas pessoas a troco de quê? Aí depois, conversando com essas figuras antigas, foi que eu fui entender que a questão não é tanto o que aconteceu na época da Revolução, mas raciocina comigo. Os caras lutaram para ser do Brasil, certo? Certo. Bem ou mal, com seringueiro recrutado ou pego no laço, né? Enfim, sem entrar nos detalhes, foram lá e conseguiram obrigar o Brasil a ficar com o Acre, porque o Brasil não queria o Acre. O Galvez foi levado embora, o Galvez, seu ídolo, ícone desse programa, foi expulso do Acre, foi levado preso e exilado do Brasil. Traído e depois convidado para voltar pelo mesmo traidor, safado. E aí e devolveram o Acre para a Bolívia. Então, contra o desejo do governo brasileiro, os brasileiros do Acre lutaram e conquistaram o Acre. Até aí, Inês é morta. Tanto faz. Né? Normal. O problema foi que, a partir daí, o governo brasileiro sugou de canudinho tudo que o Acre tinha de riqueza até acabar a riqueza da borracha. Aí veio uma merda danada. O período do enjeitamento, né? Os anos 20 e os anos 30 foram uma tragédia no Acre. Os seringais despovoaram. Você conhece bem essa história. Aí mistura com degredo, com não sei o que mais. Aí vieram os exilados que esvaziavam as cadeias no Rio de Janeiro para mandar para cá. Aquele ciribolo todo que você conhece bem. E aí é onde eu interpreto que começou essa coisa do ufanismo do Acre. Porque era preciso uma motivação para permanecer aqui na crise.
permanecer aqui quando dava dinheiro era Os fácil. vigias da floresta. Porque estava dando muito dinheiro, a borracha, aí era bom pra caramba, não precisava justificativa para ficar aqui. Mas quando não dá mais dinheiro, fica aqui por quê? É que nem hoje, né? Hoje, esse estado de coisas que tá, a gente se mantém na trincheira. Não pode de jeito nenhum. Por quê? Porque é importante pra gente. Não é porque dá dinheiro, ou porque é atrativo, ou porque te dá fama, ou te dá sucesso. Não é isso, é muito mais do que isso. É um compromisso com essa região, com esse estado, que te faz brigar por isso aqui. Então, o que eu entendi da fala desses senhores é que eu não podia desconstruir esse sentimento de acrianidade, de pertencimento, de defesa do Acre. Essa palavra acranidade nem aparece nos registros históricos de antigamente. Raríssimo aparece na década de 70, no final da década de 70. Era acrianismo que se falava. Falava no acrianismo. Né? Que eu sempre achei muito pejorativo, né? Porque também escondia... Porque tinha um duplo sentido. Tinha. Eu vi no jornal uma vez uma briga do Elson Martins com Elir Mansur, porque o Elir Mansur era o chefe do CERDA e o Elson Martins tinha falado mal do governo, e aí aquela coisa toda... E era incrível esse negócio, a história, por exemplo, eu não sei, eu até hoje eu não entendi por que é que botaram o nome da Fundação de Cultura da Esquerda com o nome do Elir Mansur. eu entendo, mas são as coisas que ninguém quer tocar porque fere, né? É como se os que esses caras fazem também não ferissem ninguém. Pois né? Mas são as famílias dominantes, a tal da família tradicional do Acre, que ninguém quer tocar nelas. E aí fica amarrado nisso, escravo de uma narrativa histórica, né? Como se a gente visse espiritualmente, dizendo assim, nós estamos presos a uma maldição, mas temos que aprender a gostar dela. Não dá para a gente se saltar disso. Pois é. Ninguém quer falar sobre isso. Agora, por outro lado, dentro desse processo de história pública, de construção de história pública, isso abriu um campo de possibilidade muito interessante para a gente fazer uma revisão da história do Acre com um olhar crítico. Porque é isso, como é que a gente caminha no fio da navalha? Como é que a gente pensa um Acre diferenciado, com economia, desenvolvimento sustentável, uma economia do futuro, sem descuidar das tradições e da bagagem histórica, que é muito preciosa. Agora, assim, isso, no caso do Acre. Esse exercício que eu estou fazendo aqui do baixíssimo clero da familiocracia acreana, com o meu sobrenome Bezerra da Silva, lá das Brenhas, né, do Paraná dos Mouras, para fazer isso aqui, e isso dá uma autoridade fantástica, porque a gente não está comprometido com ninguém, embora as nossas famílias todas tenham sido constituídas justamente assim, né, batizando os filhos com os nomes dos políticos, né, servindo aos coronéis e tal. Essa história da discussão polêmica a respeito de dados históricos deve ser muito agressiva, especialmente a um historiador militante, né? Porque para jornalista, você falou o nome do Elson Martins, por exemplo, o Elson era um contestador de muitas coisas, só que ele sempre estudou muito. Mas cada um de nós, e eu me peguei esse tempo, pegou esses 20 e poucos anos do governo da Arena, PDS, PSD, esse agrupamento de direita que voltou ao poder agora, já assim, as mesmas características, né? Só com os nomes dos parentes. E misturou tudo, uma coisa com a outra. Mas deve ser um exercício legal para a gente. Não, é difícil, é um equilíbrio muito sutil, né? Como o Acre é uma terra de muro baixo, então qualquer história que seja pessoal, familiar, toca esses oráculos, né? E também, Kleber, eu sempre fiz muita questão de manter um certo grau de respeito também. Não só por não ser acriano nato, ter me acrianizado, né, e ter me tornado com orgulho acrioca, mas também porque eu acho que é preciso guardar certas... Assim. Por exemplo, uma vez quiseram refazer o julgamento sobre o assassinato do Plácio Castro. Para dizer daquela armadilha e tal. Foi o velho Barão com outras pessoas e tal. O Barão ficou com raiva de mim, porque eu fiz uma piada com o Plácido que ele não gostou. Aí eu
falando sério, ponderei, escuta, o Plácido morreu, foi embora, o irmão dele levou tudo, passou tudo nos cobres, nunca mais... Tem uma estátua ali na Gameleira, teve relação com ele tem um busto aqui. da Gameleira, que quem conhece a história tem vontade de derrubar com um trator. Em compensação, o Alexandrino, que acusam de ter sido assassino, a família dele está aqui. Sim. É uma família criana, passou a vida todinha aqui, criou seus filhos, neto, bisneto. Assim como a do Newton Maia, Exatamente. fundador de Rio Branco. O que se a do ganha... Tomaturgo de Azevedo, lá em Cruzeiro do Sul. Não é? O que se ganha fazendo esse tipo de abordagem? É mesmo chegar em Chapuri chutando hoje os netos do Darli e do Chico Mendes que frequentam a mesma escola e tomam cerveja nos mesmos boticos. Então, qual é o antídoto a isso? Né? Para a gente entrar, tá no tema do que você abordou. Como é que a gente se equilibra nesse fio da navalha? É a gente se dedicando no contexto histórico, a síntese histórica. O que interessa a mim é muito menos detalhar a participação de fulano, beltrano, ciclano, a história da família de não sei quem. Isso para mim não importa tanto. Eu preciso conhecer para poder colocar as coisas no lugares. Mas o que é mais interessante para mim é tentar compreender a história criana na sua continuidade, na sua longa duração. O que junta Newton Maia, depois o Alexandrino José da Silva, Taumaturgo de Azevedo, Mâncio Lima, aí vem mais para cá Geraldo Mesquita, José Augusto de Araújo. O que junta essa turma toda? E os mais recentes? Então a gente engendrou nesse período da Frente Popular uma nova síntese do Acre, que na verdade não é nova, porque se baseia no que sempre foi contado, só nunca estava junto, que é uma história de luta. O acreano tem uma história de luta muito bonita. Tem, embora haja quem diga que nós temos culturas, a floresta impingiu aos acreanos muitos comportamentos que são especificamente do povo do Acre. Exatamente. Né? E essa resistência e essa história de luta por exemplo, é fácil falar Revolução Acreana, Guerra do Acre, movimento autonomista, anexação, aí depois os empates dos seringueiros, momentos radicais de luta, mas tem muitas outras lutas dentro disso. João Eduardo, que era o Chico Mendes da área urbana da cidade, que pouca gente fala. Cadê o pessoal? Mas tem toda aquela tralha que acompanha os movimentos que também descaracteriza isso. Exatamente. Né? Tem um caso de vários aí no caminho. Tem um personagem extraordinário indígena chamado Tescon, que era um Kaxinawá que foi preso, aprisionado quando era menino pelos peruanos, foi criado entre os peruanos e desenvolveu uma raiva dos peruanos extraordinária, não sei bem porquê, e voltou depois para o Rio Liberdade e reuniu o povo dele, os Kaxinawá, os Iscunau, as Araras, vários Era um povos, araribóia lá do Vale. E reuniu e conseguiu estabelecer ali um enclave muito importante, que botou para fora seringalista e tudo. Deve ser as invasões do Iaco e do Purus que o Gerson de Brito Nunes celebrizou nos livros dele. 3 invasões de peruanos. Não só fala das invasões aqui. Dos bolivianos. Ou seja, o que existe de história, Camicuã foi um outro personagem. Né? Outra. E as mulheres... Que também tem uma importância extraordinária. É o esteio da família criana, são as mulheres. O povo sabe disso. Sabe de forma intuitiva. E mais... Outro dia, eu vou registrar isso pelo inusitado, assim, não é nem pela maldade assim, de uma pessoa, mas assim, eu tenho um olhar, eu busco ser misericordioso, mesmo com as situações desse tipo aí, a ponto de uma pessoa, de uma autoridade pública, não saber o que era o fulano de tal, que é querido, no nosso caso agora, especificamente, o prefeito de Rio Branco disse isso, respondeu. Ele não tem a menor noção de história do Acre, de nada. Era para ele nunca mais falar nada na frente dos acreanos, né? Mas assim, por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Porque respeitar a ignorância dos outros. Não é interesse dele aprender isso, mas ele sabe dos outros, né? Mas de toda maneira, a grande sacada da história é a gente tentar colocar na mente das pessoas de onde elas vieram mesmo, qual é a verdade sobre elas, né?
Então você tem assim um povo... E abrir os horizontes, as cabeças. Compreender. Por que vocês estão aqui? Quem eram seus avós, seus antepassados? O que vocês fizeram mesmo? Né? Vocês acham mesmo que vocês não têm importância nenhuma? Não, e assim, contexto... eu acho muito fácil. Eu acho muito fácil por conta mesmo dessa trajetória, porque o meu compromisso é contar a história para o jornalista, para o estudante, para o açougueiro, para o pipoqueiro. Eu não tô interessado em contar a história para doutor, discutir parâmetros históricos, teóricos. Mas o pior é que jornalistas e historiadores trabalham para os doutores. Exatamente. Infelizmente é quem pode pagar o trabalho. Então, eu vejo de uma forma muito simples. Eu acho que isso me ensinou muito a simplificar o conhecimento. Vou te dar um exemplo que você conhece melhor do que ninguém. Uma das principais bases culturais do Acre é o fiado. Porque os seringais sempre se constituíram um sistema de aviamento. Né? Havia menino. E que ninguém sabe nem por que é também que existe o pessoal pensa que o havia só cuida, rápido, não sei o que não, mas havia porque ia pegar a mercadoria, tinha que registrar, então havia, me dê minha mercadoria e anote. Hoje em todas as tabernas, todos os bairros da cidade, você compra no caderno. Você sabe que teve aqui, você não deve ter visto as cédulas dos bitcoins do seu Adonai Feres. Esse eu não vi. Na casa A Fornecedor, que funcionava ali onde é a agência do Bradesco, naquela rua dos bancos. Esse é mais antigo que eu. Aquilo ali, ele tinha umas notas de 10, de 20, 100. E os funcionários públicos, que são ao mesmo tempo a plebe rude e a elite acreana, né, eles compravam fiado, mas mediante aquele dinheiro, eles tinham um dinheirinho. Foi onde veio também o mesmo sistema dos passes de ônibus, que na verdade é uma cartolina mal impressa no SEDA, que eles passavam como troco nos ônibus dos irmãos Lameira e funcionava como dinheiro. E hoje está na moda, né? Moedas comunitárias. Hoje tem esse negócio, tem gente aí querendo fazer mais, até o Elon Musk lançou a dele, porque todo dinheiro é mesmo virtual. Então, né? Você veja a contradição que encerra esse processo. É uma coisa aparentemente simples. O fiado, enquanto instituição acreana, me serve para explicar um personagem tão complexo e rico como Juvenal Antunes, que morava no Hotel Madrid. Aliás, eu estou investigando onde foi parar o Juvenal, porque na última alagação, eu acho que o Juvenal foi parar em Boca do Acre, ele não voltou para a calçada. O Juvenal morreu. A estátua dele sentado na frente ali da Gameleira. O corpo dele está em Manaus, mas também ninguém sabe aonde. Eu estava pensando em fazer uma brincadeira esses dias aí, que a estátua estava dando no meio do pescoço água ali, né? Aí o Rio deve ter levado, né? Não sei que levou o Juvenal. Enfim, o Juvenal vivia... Procura-se Juvenal Antunes. Você sabe, vamos investigar, vamos abrir uma diligente investigação sobre... Cadê o Juvenal? Cadê o Juvenal? Deve estar guardado em algum canto. O Juvenal Antunes, depois de se aposentar como promotor público, ele morava no Hotel Madrid. Fofoqueiro, beberrão, cantador boêmio, da mulher dos outros, na calçada. Mas ele vivia o ano todo no fiado. Ele comia no fiado, ele morava no fiado. Só pagava quando recebia. Namorava no fiado. Aí no final do ano, quando recebia por exercício findo, é que ele ia pagar todas as contas dele. Não sobrava nada, mas também não queria que sobrasse. E junto isso, com um amigo meu, que trabalhou comigo, foi meu parceiro de trabalho durante muitos anos, o Fernando Figali, que agora mora em São Paulo, que o cara era do mesmo jeito, vivia no fiado. Comia ali no restaurante. Confiança de fio de bigode. Bebia cerveja no fiado. Segurava lá. E até no posto de gasolina abastecia o carro no fiado, porque assim no Acre. Ainda. Eu vou ali no posto que eu sempre abasteço, se eu falhar algum problema... Um negócio que me chama muita atenção aqui é das eleições, assim. Agora, né, que o dinheiro tomou conta de tudo, o poder econômico desmoralizou. Aí não vai fiado, não. Aí tem que se casar. Não, mas ainda tem. Eu sendo governador que comprou fiado umas coisas aí de uns então 24... essa depois você vai me contar. Não, essa aí todo mundo sabe. O Romildo com o impeachment dele. Ele prometeu dar uns negócios pros caras e no fiado os caras votaram contra o impeachment. E ele não deu. E ficaram com raiva dele. Mas ele foi tão... O pobrezinho foi tão... Tu tá vendo? Então é uma instituição... Que ele se vingou do jeito como foi tratado. O fiado é uma instituição acreana.
Se um marreteiro que vende aí esses produtos nas repartições públicas, se ele não vender fiado, ele não vende. Não vende. Tem que ser no crédito. E o fiado é contraditório, porque ele tanto... E além do fiado, quais são as outras culturas nossas? E quais são os traços que você acha que existem que a gente, além do ufanismo? Porque tem muitos. A minha tese é coisas. De que cada município do Acre é um país. Sim. E o Acre é a união das repúblicas acreanas. Né? Tem isso. E o cara de Capixaba, na eleição, se ele vier para o senador Guilmar, os caras vão dizer que ele é de fora. Não, olha, tem muita coisa. Por exemplo, isso quem fala muito é o Toninho, e eu acho que tem muita... Porque eu ando pelo interior do Acre, de vez em quando tem uma Toninho, filho de heroína e de herói urbano, que também não era muito diferente, talvez, não sei do fiado, mas um jornalista, né, chamado Rufino Vieira, que também era um boêmio, vamos dizer assim, não tão proeminente como os colegas dele. Né? Mas o Toninho chama atenção para isso. Eu ainda conhecia esse cara, eu estou velho, gente. Mas eu constatei isso, não é só de ouvir dizer. A hospitalidade acreana é muito interessante, é muito importante. Existe, Se você chega em qualquer casa do interior, por mais humilde que seja, impressionante. O cara é capaz de matar a última galinha do terreiro dele para fazer uma galinha ali na Água Grande para você comer, porque você chegou ali e ele não vai negar uma dormida para ninguém. Não. É uma coisa impressionante. Acho que vem dos índios isso, né? Não? Eu acho que vem. Eu citei o Toninho porque o Toninho é quem verbaliza isso da seguinte maneira. Sem solidariedade, ninguém sobrevive a essa floresta, meu. Não. O cara mora na colocação a 3 dias de distância. A mulher dele passa mal, se não for os vizinhos já era. Pegar e carregar a mulher na rede até a beira do rio, ela vai morrer ali a míngua. E é impressionante que o egoísmo coletivo está destruindo esses valores. Está destruindo. Então, tem muitas características, essa generosidade com o outro, é outro traço muito importante. Agora, também tem traços negativos. Tem muito racismo no Acre. Racismo contra povos indígenas. Não, contra pretos também. Também. Ali a Rua da África, que não deixa a gente mentir. Exatamente. Na beira do rio, em Rio Branco, tinha uma rua e foi para lá morar uma família de negros, e aqui no Acre sempre teve poucos negros. Sim. Agora, depois da visita dos haitianos, houve uma profecia de uma moça de Brasileia que disse que ia empretunhar o negócio. É mesmo, E aí é brincadeira, assim, ela exagerou. Eu vi mesmo esse depoimento na rádio, ao vivo, num programa que eu fazia. Eu disse, olha, vai nascer muito negro aqui, muito preto aqui. Não deu outra, né? Não deu outra, deve ter um monte ainda aí vindo aí. Mas no finalzinho da rua onde moravam os trabalhadores da cidade, por isso era chamada Rua da África. Da Rua da África, lá na Rua dos Estivadores. Deixa eu ver, tinha o centro, que eram as lojas comerciais ali do Calçado da Gameleira, as casas bonitas, os casarões dos comerciantes. Mas a brincadeira e no finalzinho da rua, as casas de palha. Mas a brincadeira de filho e índio alcançou as crianças nas escolas, né? Era um modo de fazer o que chamam de bullying. Hoje chamando de índio, seringueiro e preto nem pensar. Seringueiro era sinônimo de caipira, né? E amarelo. De cara atrasado. Amarelo e empambado. Que aí já vem do amarelão, né? Já vem do amarelão. Mas é assim, amarelo vários expressões. Isso a gente conseguiu quebrar um bocado naquela época. Então, eu pelo menos enxergo assim. Pode até você constatar que não foi chamado de paulista. Porque também tinha um preconceito contra paulista. Não, mas tem o acreano, de uma maneira geral, tem uma certa xenofobia por conta, e eu entendo isso... Por causa da exploração de pilantras. Por conta do território federal. Durante 58 anos o Acre foi território federal. Só que não governavam. Os caras vinham de fora sem nenhum conhecimento do que era o Acre, sem nenhum respeito. Teve um governador... Não sei nem se você lembra dele, Amilcar Dutra de Menezes. Sim, Amilcar Menezes. Que bebia. O que o povo dizia que ele só subia a escadaria do Palácio de 4, para o lado que andava. Ele e depois vários sucessores. Esse cara foi na radiodifusora. Aquela escada foi feita para se subir ou para se descer de 4. E havia o pessoal do séquito de governadores, como o do Dantinha, que o Dantinha, além de um acreanismo fantástico, ele levava a bandeira do Acre e chegava no Rio de Janeiro, tinha a embaixada do Acre, lá, os acreanos tudo junto, e ainda tem
o Dantinha fazia umas festas no palácio e o pessoal caía dentro da cachaça e ia tomar banho na Fonte Luminosa em frente. Tem um negócio maravilhoso. Mas diz que esse Amilcar Dutra, uma vez meio paulado, deu uma entrevista na Rádio Difusora e falou hoje besteira sobre mulheres acrianas e tal. Meu irmão, o pessoal queria era matar esse cara. Não, aqui tem umas coisas bacanas. Mas assim, bom, aí já não é mais o preconceito, né? Nós estamos citando de uma maneira geral, mas essa defesa, a priorística da dignidade. Isso é lindo. Dos valores. É um negócio de o cara pegar na faca para morrer. Mas bora. Não fala mal do Acre, não. Isso está junto do acrenismo. Se odeiam aqui, mas quando chega na Praia do Futuro, com a família em Fortaleza, não fale mal do Acre. Não toque no nome da gente. Só quem pode falar mal do Acre é acriano. Eu não acriano pode. Ninguém nem esculhamba com os inimigos políticos lá fora, acredita nisso. Senta aqui esculhamba. Lá fora não faz. Eu disse, nós somos lá do Acre e tal. Isso nunca se traduziu em coisa muito boa para nós, assim, do ponto de vista político. Mas é assim mesmo. Enfim. Então, eu pelo menos, sabe, eu procuro trabalhar nesse nível do simbólico. E eu acho que foi isso que funcionou muito. Então, em vez de ir... Esse respeito, né? Olha, de um jeito ou de outro, esses caras são meus parentes lá tem um parente cara, tem um parente não estou aqui para julgar ninguém, não é função do historiador julgar as pessoas. Eu preciso entender os processos. Então, se eu conseguir... Mas quando você fala, sempre haverá a possibilidade de virar um polêmico. Sim, claro. Né? Depois, você defendeu muito o aniversário de Rio Branco como uma data que estava errada. Sim. O dia 13 de junho. Ontem. Sim. 13 de junho seria o aniversário da cidade de Rio Branco. Não, seria o aniversário de Penápolis. De Penápolis, isso. Primeiro distrito. Que as pessoas também não sabem nem primeiro o distrito. que é. Eu vou chegar nisso, né? O do primeiro distrito. Aí vem uma corrente que diz assim, não, foi no dia 28 de dezembro... Que foi fundado Volta da Empresa, que virou o segundo distrito. Aí que é o segundo distrito, que na verdade é o primeiro, é o segundo é o primeiro, e esse negócio todo. Esse embrulho acaba vindo para dentro da política. Sim. E para o meio da comunicação e para os autodenominados intelectuais, e aí é que se gera uma confusão. Talvez os moradores da Cidade Nova não estão nem aí para isso. Mas, de toda maneira, na alma do acriano tem essa coisa. Qual é o aniversário de Rio Branco? Olha, muito simples. A gente estava na Câmara de Vereadores agora recentemente. Que é a história do hino, né? A história do hino. E eu acho que te dei um exemplo para ti e para o vereador, que para mim, resolve toda essa parada e define essa polêmica. Qual é o lado mais antigo da cidade? É o primeiro ou o segundo distrito? Deveria ser o primeiro, porque é o primeiro, ninguém... Mas é o primeiro porque morava o governador e o bispo. O segundo é que é o lado mais antigo. A cidade começou do lado de lá do Rio. Se a gente considerasse a data de 13 de junho de 1909, isso significa que a gente estava jogando na lata do lixo 30 anos da história da cidade, meu amigo. Estaria jogando fora, por exemplo, a história da Rua da África. Também. Estaria jogando fora a história do bairro Beirute, que era ali onde os sírio-libaneses ficavam negociando e que o povo dizia que precisava passaporte para passar por lá de lá do Rio. Ia estar jogando fora a história do Hotel Madrid, da Tentame, do Brotinho e de outras coisas. Guaraná Libertador, cada gole um sabor. Cada garrafa um sabor. Cada dose uma dor. Cada gole uma dor. Entende? Então, e de Mustafas a cor. Não se trata de uma questão de interpretação, porque eu preciso do documento oficial de fundação da cidade. Nem o documento oficial seria suficiente. Sabe por quê? Porque em 1904, o primeiro prefeito departamental do Alto Acre, não era só de Rio Branco, que inclusive nem queria que a capital fosse aqui, queria que fosse Chapuri, porque ele gostava mais de Chapuri, mas o navio demorava mais para chegar lá e tinha mais dificuldade na época da seca, ele acabou ficando em Rio Branco. Em 7 de setembro de 1904, esse cara decide mudar o nome do povoado da Volta da Empresa para Vila Rio Branco. Até então, a cidade era só do lado de lá. Só do lado de lá. Aqui era um seringal. Só em 1909 é que o tal do Gabino Besouro toma as terras, amarra da viúva parente, que o velho já tinha morrido, e implanta aqui uma cidade chamada Penápolis, que nasceu morta. Porque a cidade de verdade era do lado de lá.
E todo o comércio, toda a comida, toda a diversão, todos os músicos, toda a boemia. Tudo estava ali. Tudo estava ali. Da Cuiabá Aqui ao Rabo da ficou o Besta. primeiro distrito porque morava o governador e morava o bispo. Não ficava bem de morarem no segundo, o que foi uma grande injustiça com a origem dessa cidade. Então eu não vou, por conta de um documento que o Cabra considera, ele é o único. Só ele pensa assim. Qualquer pessoa que nasceu, cresceu, viveu em Rio Branco sabe onde a cidade surgiu. E ela surgiu do lado de lá, no Calçadão da Gameleira. Foi a primeira rua do povoado. Porque o que transforma um seringal numa cidade não é uma folha de papel assinada por uma autoridade. O que transforma um seringal numa cidade é que um seringal só tem um dono. Uma cidade tem muitos donos, é uma propriedade coletiva. Sim. Então surge uma rua que é um logradouro público. Muito antes de existirem autoridades formais, constituídas, nisso aqui que não era terra de ninguém, porque os bolivianos não tinham tomado de conta, já existia um logradouro público aqui em Chapuri. Foram as duas únicas cidades que nasceram espontaneamente como portos comerciais para atracar os vapores, abastecer de lenha, deixar as mercadorias, se abastecer de borracha e ir embora. E isso apaixona? Quando você conta isso, apaixona? Por exemplo, amanhã é aniversário do movimento autonomista. Aniversário do Estado do Acre. Em 15 de junho de 1962. Sim. O presidente, então, da República, João Goulart, ele sancionou a lei proposta por um deputado federal, historicamente mineiro acreano, chamado Zé Guiomar dos Santos, e que muitos, como eu, ainda dizem, ele era o Juscelino Kubitschek da década de 40, um visionário. Ele trabalhou muito. Ele viu o Acre muito mais longe, né? Sim. O meu telefone está tocando aqui, é o meu filho ligando para mim, esse cachorro, e eu gravando. Peraí. Ei, peraí que eu estou gravando aqui com o historiador. Tá bom? Me espera. Estou no estúdio gravando, no meio da gravação. Tu vai passar no meu programa, tá? Amanhã é feriado, velho. Beijo. Ninguém vai deixar de imprensar o 16 de... Não, imagina. Mas enfim, a Lei 4.070 deu fim a um movimento. Aí esse movimento é celebrado por uma grande parte, hoje por todos da sociedade, mas não era bem assim a razão precípua do movimento. Né? Tem a história dos comerciantes, o negócio dos impostos e não sei o que mais e tal. Mas o fato é que 15 de junho é feriado. Sim. E aí, com o Instituto do Imprensar, pode não ser 15, pode ser 17, 16 ou qualquer dia. As modificações comportamentais atrapalham o caminhar da ufanização das sociedades. Quer dizer, por conta dessas coisas, tem gente que nem sabe mais o que significa 15 de junho, 13 de junho, 28 de dezembro. Ninguém quer saber mais de nada. Como é isso? Por isso é importante, quando você tem um feriado como esse, 15 de junho, né, há quem não goste porque acha que isso vira uma data padrão, ufanismo, não sei o quê. Eu acho muito importante porque minimamente, por menor que seja, leva as pessoas a alguma reflexão. Se não for feriado 15 de junho, quem é que vai pensar que o Acre já foi território federal e virou Estado? Nessas gerações de 30, você está falando de 30 anos para trás. Eu falo aí de 20 para cá. Quem tinha 10 tem 30, quem tinha 5 está com 25 anos, e esse pessoal não sabe quem foi em Cabinho. 28 de dezembro, se ouvir falar em besouro, Mangangá, e não sabe nem o que é o Mangangá. O 28 de dezembro ou 13 de junho. Qual é a diferença? Nelton Maia, Gabino Besouro? Para mim, eu não estou nem ligando, nem para Nelton Maia, nem para o Gabino Besouro. Vai matando o amor das pessoas. Mas é importante que você tenha o 28 de dezembro para poder contar as histórias. Para poder que naquele dia do... Você contou nas histórias no seu tempo secretário municipal de cultura. Sim. Né? Foi feito um enorme esforço para isso, e é claro que quando a gente fala desses personagens, maldade seria de alguém pensar que a gente está esquecendo do bem que cada um dos que fizeram mal, na nossa visão, todo ser humano faz bem, não faz teria mal. feito para acaso alguma coisa boa, né? É como diz a Bíblia nos livros históricos, né? Por acaso
não estão os feitos de fulano de tal também, nos livros das crônicas de Judá e de Jerusalém. Enfim, todo mundo fez alguma coisa boa. Mas estamos esquecendo, assim, estamos deixando de ensinar isso. A história está mudando, Kleber. Hoje a gente precisa contar história no YouTube, num cast como esse que a gente está conversando, numa postagem de Instagram, numa postagem de Facebook. A história que é conhecida da população, daqui a pouco não vai ter mais nem castanha cristalizada, vamos comer vamos. E mais, hoje em dia, depende até muito menos dos historiadores do que desses comunicadores de redes sociais que estão aí. Eu conheço, eu participo. Aliás, com storytelling, não sei o que mais, tem um monte de gente fazendo história, aí colando edições direto. De coisas que não são eu nem... participo uns 3 ou 4 grupos de memórias do Acre. E não foi nem o historiador que abriu. Não, são pessoas do povo mesmo. São pessoas que aí toda semana botam fotografia antiga. Não confiam no poder das autoridades de guardar, e elas próprias guardam, né? Ontem eu vi uma postagem de um paneiro. Mas gosta de ligar para mim, vamos campear macaco, rapaz. Vi um paneiro de farinha e tal. Quem sabe o que é isso? E aí as pessoas vão conversar do tempo do seringal, não sei o quê. Ou seja, hoje a história está... De uma certa maneira, é a história da memória. É menos história canônica, acadêmica, teórica, metodológica, oficial, e muito mais história da vida das pessoas, do cotidiano, do popular, enquanto memória. Eu me dou bem com todas essas possibilidades da história. Mas assim, as autoridades hoje, elas praticamente negligenciam, né, essas coisas. No passado, o Acre Estado fez 60 anos. O que aconteceu de extraordinário? Que eu não me lembro nada. Assim, e o que vai acontecer? Esse ano, o Tratado de Petrópolis completa 120. O Tratado de Petrópolis é um documento importantíssimo para a história do Acre. Eu soube que amanhã, né, deveria ser inaugurado o Museu dos Povos do Acre, não sei o que, também já não deu, né, por conta do calendário mesmo aí, das coisas. Mas, assim, eu nem sabia. 6 de agosto, por exemplo, não tem mais nada, assim, não tem mais desfile, não se cultuam mais as datas históricas do Acre, né? Imagina se tirar o feriado. E ninguém discute, assim, você não vê proposituras parlamentares, nada. Você não vê pessoas identificadas com a cultura do Acre em lugar nenhum, em Câmara Municipal, em Assembleia. A bancada federal do Acre é um monte de gente. Então, onde é que isso interessa? Assim, nas redes sociais? Bora para as redes sociais. Bora para os podcasts. Bora conversar sobre história. E aí eu estou no mesmo nível que toda e qualquer pessoa. Conversar sobre o que isso tem a ver com a vida da gente. Porque, como eu estava te falando, o passado não passa, Kleber. O passado está sempre atual e sempre se reatualiza. Todos os dias, mesmo que a gente não perceba. Então, nada do que está acontecendo hoje é dissociado, separado do que aconteceu durante o período da Frente Popular. Nada do que está acontecendo hoje é dissociado do governo do Orley Cameli, do Romildo Magalhães e de todos os outros que vieram antes dele. E espremido nisso, 1 ano de governo de Edmundo Pinto, que desses aí que você citou, todos sem medo de ser injusto, o que mais preocupou na política do Acre recente, desde Calume para cá, com Zé Guiomar como escola, como mestre, Edmundo Pinto de Almeida Neto, que vereador, procurou as coisas, como deputado estadual até propôs e conseguiu atingir a modificação do brasão oficial do Estado, né? E a gente olha e hoje ninguém sabe exatamente por que ninguém liga mais para coisa nenhuma aqui. E você vê qual foi o lema de campanha do jovem José Augusto de Araújo para derrotar o cacique mineiro acreano Guiomar Santos, que você falou. Qual foi o lema? Tu lembra? Essa tu não lembra porque tu não estava lá. Mano, mas eu conheci a família do Zé Augusto. Eu nasci no ano do Zé Augusto. Pois é. O lema da campanha do Zé Augusto foi o Acre para os acreanos. O Acre para os acreanos. Isso passou até... Agora você vê como é que são as coisas. Rondônia, que a gente conversava um pouco antes de entrar no ar,
nunca teve um governador rondoniense. Nunca. É tudo paranaense, gaúcho. Vem da Caixa Prego, se elege governador em Rondônia. O Acre nunca teve um governador eleito pelo povo acreano que não fosse acreano nato. Só o Binho. Nato. Não, o Binho. O Binho só foi parir em São Paulo. Só não foi nascido. Só não nasceu. Não, mas só para observar esse detalhezinho, sim, né? Mas o Binho, mais acreano do que o Binho. Impossível. Porque era também uma característica do Acre, famílias que tinham condições, quando tinha problemas na gestação, todo mundo era assim. do lado de fora. Quem era do segundo distrito atravessava para cá para se tratar. Exatamente. Quem podia. E hoje vai-se para Goiânia. Quantos acreanos de Brasileia não foram parir em Cobirra? É claro. E Pronto. o acreano, você sabe, Então, uma das características do acreano, ele não morre sem conhecer Goiânia. Não é? Muito bom, a patroa está de parabéns. Castanha cristalizada lá da Bela Rio Branco. Eu estou Quero fazendo. agradecer ao pessoal da Bela Rio Branco, a dona Fátima, que faz essa castanha cristalizada vendida lá. Recomendo. Que vem da melhor qualidade, viu? Vem nessa embalagem natural e está exposta lá. Eu vou dar até para os meninos aqui da produção. Pode pegar aí, tá? Já? Então pronto. Então por aí, só por esse aspecto, você vê qual é a diferença histórica Pense num troço bom. do Acre para Rondônia. O Acre é dos acreanos. É como disse lá o lema do Zé Augusto. O Acre para os acreanos. Mas hoje, já de ver que... Continua assim. Até hoje. Continua assim. Mas nós estamos sendo governados. Em Rio Branco, né? Mas no estado não. Até hoje o tabu ainda não se quebrou. Mas o Estado já foi. Não foi ainda não. Será que não? Não. Ainda não. Enquanto esse tabu, Rubem Branquinho perdeu, né? Perdeu para Edmundo Pinto. Ele estava sentado na cadeira. Pois é. Mas Perdeu. saíram candidatos o Jorge e o Edmundo. E no final deu o Jorge e o Edmundo. O próprio Bocalon tentou tantas vezes, perdeu. Marcos Alexandre tentou, perdeu. Perdeu. Para não dizer que eu estou falando só da direita. Não, tem muito aí. Entendeu? É um estigma acreano que informa sobre a alma do povo acreano, Mas nunca da se elegeram sociedade cargos acreana. majoritários e tal. Mas começou a mudar. Eu acho que nós... Prefeito da capital ainda se elege, mas governador do estado nunca. Eu não sei. O próprio Eu estou sentindo Gladys. assim uma coisa, eu acho que eu estou com o Luiz Pereira. Porque nessas coisas, eu não sei qual vai ser o final das contas, né? Da história aí do nosso irmão que governa agora a cidade de Rio Branco, né? E essa forma, né, estranha de se posicionar em relação aos acreanos e tal, se esse amor não se vai voltar contra ele. Mas se vê isso também em várias coisas, né? O governo do Jorge encheu o governo de gente que não era daqui. Mas Depois, falou isso do Zé Augusto também, né? Falar Tem muita gente aqui que nunca tinha posto o pé aqui, aí veio resolver o problema de empregabilidade e tal. E isso foi, de certa forma, foi desconstruindo esse apego, né, pelos acreanos. Hoje a grande massa dos acreanos é funcionário público de carreira ou... Há muito tempo é né? assim, né, Kleber? Isso sempre foi um... Sempre nos Desde cargos, a né? época da crise da borracha, o Acre vive do funcionalismo. Se acreano já deu mais ibope. Pois é. Enfim, eu acho que vale a pena. Eu acho que essa trajetória de luta acreana, de defesa do Acre, não foi em vão e não terá sido em vão durante muito tempo ainda. Por isso é que eu digo, o passado não passa. O passado não passa. A gente está aqui como remanescentes, seguindo uma mesma pegada, uma mesma estrada de seringa tortuosa, por mais que seja, um varadouro, que já foi traçado antes, foi aberto por outros e continua nos servindo de caminho. E é nisso que eu acredito, amigo. Para mim, essa é a história. Professor Marcos, obrigado, tá? Nada, imagina. Vamos comer mais umas castanhas? Vamos que tá boa demais da conta. Eu só demais. não recomendo ao senhor a indelicadeza de falar de boca cheia no nosso programa. Como você está fazendo agora. Eu não refaço. Mas eu vou ficando por aqui, agradecido a você por ter vindo aqui e convidando para voltar para nós conversar mais sobre acreanices, acreanagem, acreanidade, acreanismo e outras acreanices que as pessoas cometem por aqui. Tamo junto. Um abração
Bom feriado para você. Feliz aniversário do Estado do Acre. Viva José Guiomar dos Santos. E José Augusto de Araújo. José Augusto de Araújo. E os outros para trás dele. E os outros para trás dele, tudinho. Essa mundiça toda. Até o próximo Republicast. Obrigado, tchau. Rádio República do Acre.